Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Carl Gustav Jung. É com essa frase emblemática de Jung que nós iniciamos hoje o nosso vídeo da série 100 vídeos para expandir a consciência, onde eu estou me propondo trazer aqui para vocês 100 vídeos, onde nós vamos juntos aqui dialogar, debater sobre vários tópicos, várias questões. Vou trazer aqui para vocês experiências que eu vivi e eu quero muito que vocês compartilhem as de vocês também. Eu prometo que eu vou responder cada um de um a um, com todo o meu amor, com muita gratidão, inclusive, tá? E aí a gente vai falar sobre o inconsciente governando, comandando a nossa vida, como é que isso funciona, e a questão de viver no modo do piloto automático. Então, a ideia desses vídeos aqui, só para você que está chegando agora entender, é não ter edição. Eu vou tentar, ao menos assim, o mínimo de edição possível, dar um play na câmera e falar, me conectar com a minha essência e falar para vocês o que está dentro de mim, o que vier no momento, diante de tudo que eu acredito como verdade, diante de tudo que eu venho estudando ao longo desses anos, o que tem realmente transformado a minha vida. É um bate-papo. Até porque, gente, quando a gente começa esse processo de expansão de consciência, a gente fica se sentindo muito solitário, né? Muita gente vai embora do nosso ciclo de amizade, outras novas chegam, mas a gente, bora combinar que as pessoas que chegam, né, o número de pessoas que chega é bem menor do que as que vão, vai muito mais do que vem, porque a gente começa a ficar mais seletivo nas conversas com as pessoas. Antigamente, antes, né, o que fazia sentido antes passa a não fazer mais. E aí a gente gosta, muitos de nós gostaríamos de ter pessoas no nosso convívio para poder conversar, né, comunidades que dialogam mesmo as mesmas ideias, os mesmos tipos de estudo. E foi com essa intenção, eu já vivi isso lá atrás, que eu criei essa série aqui de vídeos. E aí vamos falar sobre piloto automático. Vocês vão me ver olhando para cá, quando eu estou olhando agora, porque eu tenho uma colinha aqui, eu faço por tópicos. E aí, para não me perder, para trazer para vocês aqui o que eu estou querendo, né? O que vem eu vou anotando e vou trazendo para vocês o que eu quero dividir, tá? Então, a gente vai começar falando sobre piloto automático. E o que é esse piloto automático? Não é só dirigir. Não é só sentar e dirigir no modo piloto automático, não, gente. Piloto automático é quando você come, quando você reage, quando você trabalha, quando você reclama, quando você vive tudo igual. Eu costumo dizer brincando que é a vida de quem copia e cola todo dia. Ctrl+C, Ctrl+V todo dia. É copiando e colando as mesmas coisas. E aí você diz assim, eu quero resultados diferentes na minha vida. Mas você está fazendo as mesmas coisas todo dia, copiando e colando, copiando, Ctrl+C, Ctrl+V todo dia. Como é que você vai ter resultados diferentes? Impossível. Impossível, tá? E aí, como é que a gente pode se dar conta de que nós não estamos, ou estamos, repetindo padrões? Aí é onde entra o pulo do gato, é onde eu trago para todas as pessoas que convivem comigo, né, nos meus processos que eu conduzo, de mentoria, de grupos. Como é que a gente sabe? Só existe um meio, gente, um caminho, que é o caminho que eu reconheço como o principal, que se chama a autoobservação. Então, estejam sempre em autoobservação. Vocês vão me ver aqui parando, bebendo água, abrindo porta se alguém bater ou qualquer outra coisa, porque o intuito é não ter edição, tá? E aí, gente, quando a gente começa a viver as mesmas coisas, a copiar e colar todos os dias, fazer mais do mesmo sempre, quais são os resultados que você vai colher lá na frente? Se hoje eu faço a mesma coisa de ontem, amanhã eu replico tudo que eu fiz hoje, sempre no piloto automático. Os meus resultados amanhã, depois e depois vão ser os mesmos de hoje e os mesmos de ontem.
Percebem que é por isso que a vida de muita gente não anda, não decola, não sai do lugar? É por isso. Esse é o grande, um dos maiores motivos. E aí, o cérebro da gente, por que que ele insiste em viver nesse modo do piloto automático? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele está ali projetado para economizar energia. E aí, quando eu, Suzana, replico a mesma coisa que eu fiz ontem, e quando eu tomo as mesmas atitudes, falo da mesma forma, reajo do mesmo jeito, mesmo que essa forma não seja compatível com o que eu quero me tornar, mas eu estou poupando a energia do meu cérebro. Se eu estou poupando energia, né, continuo, não crio caminhos neurais, aí a gente vai um pouco para a parte da neurociência, que eu estou, inclusive, me formando, fazendo, não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo eu já vou ter concluído, mas eu estou fazendo uma pós em neurociência. Então, quando a gente não cria novos caminhos neurais, a gente vai sempre andar pela mesma trilha, pelos mesmos caminhos, que é o famoso piloto automático. E aí a gente vai fazendo mais do mesmo, e quando a gente passa a fazer mais do mesmo, como eu acabei de dizer, a gente vai colher os mesmos resultados. Então, tudo que você repete vira um caminho neural consolidado. É como se eu saísse da minha casa hoje e andasse numa trilha, num mato, vamos dizer, e essa trilha já tivesse sido feita. Eu consigo saber onde eu estou e para onde eu vou, porque a trilha já está toda marcada pelas minhas pisadas, né, dos meus pés ali, no mato. E ali, todos os dias, eu piso nos mesmos lugares que eu pisei ontem, anteontem, antes de anteontem. Só que vocês percebem que se eu piso no mesmo caminho, faço o mesmo caminho, o meu destino vai ser sempre o mesmo. Para que eu consiga ir para um lugar diferente, eu preciso mudar esse caminho. Só que mudar esse caminho, eu vou precisar abrir, né, novos caminhos nessa mata aí, nesse mato. E isso é desconfortável para a mente. Esse desconforto gera mais gasto de energia. E é isso que o cérebro tenta poupar da gente. É por isso que toda vez que você quer começar algo que para você é novidade, o cérebro começa a dizer: não, Suzana, não vai por aí não. Ou então você adoece. Ou acontece ou um filho adoece, quem tem filho aqui sabe. Ou alguma coisa que você não estava prevendo acontece. Por quê? É exatamente por isso. Porque a gente está criando a nossa realidade o tempo inteiro. E se seu cérebro, de forma inconsciente, ele diz para você: não vá por aí, por mais que você saiba que você precisa ir, que você precisa tomar aquele caminho porque você quer chegar num lugar diferente, mas assim, é desconfortável, é perigoso. Você vai entrar nessa trilha aí, nesse novo caminho aí, e se tiver animais peçonhentos, né, que são os perigos que a gente corre no meio do caminho, os medos, as ansiedades. E aí? Só que para a gente viver o novo, a gente precisa se arriscar. A gente precisa realmente trilhar, abrir novos caminhos e criar uma nova rota para chegar num caminho diferente, tá? E aí, como é que você acredita que você vem decidindo a sua vida hoje? Como é que você acredita que você vem escolhendo o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer semana que vem? O que você vai fazer no ano inteiro de 2026? Como é que você acredita que você vem escolhendo isso? Será que você tem feito essas escolhas de modo consciente ou de modo inconsciente? Tá deixando, eu sempre brinco cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá deixando a vida te levar, vida leva eu. Copiando e colando, Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a gente tem emoções que nós vivenciamos no passado, as emoções que foram vivenciamos no passado, a gente costuma repetir essas emoções. Hoje, amanhã e depois, a gente vai repetindo, né? Por quê?
O inconsciente ele tá tão tomado por essas trilhas, por esses caminhos, que essas emoções que você viveu ontem, hoje, anteontem, semana passada, ao longo de uma vida inteira, elas começam a fazer parte de você. E começam a te guiar também nessas trilhas, desses caminhos. E aí você começa, né? Se você vem num processo onde você enfrenta, que a maioria das pessoas aqui nessa terceira dimensão vivencia um modo sobrevivência constantemente, se você vivencia esse modo constantemente de sobrevivência, você vai estar o tempo inteiro com cortisol e adrenalina lá em cima. E aí, meu bem, o que acontece? Cortisol e adrenalina em doses excessivas causam um desequilíbrio no teu corpo físico. Causam um desequilíbrio de uma forma que você não tem ideia. E aí essas emoções, né, cortisol e adrenalina disparado, é que guiam teus caminhos, é que guiam as tuas trilhas. Porque você está sempre levada a fazer as escolhas diante das experiências que você viveu. As dores que você passou, elas estão tão intrínsecas em você que você quer passar a viver novas experiências. Você não quer nem conceber viver novas experiências, porque pode ser arriscado. Então, por mais que doa, por mais que seja desconfortável, você ainda assim prefere pisar nos mesmos caminhos que já estão marcados ali, mesmo sabendo o destino, vai chegar no mesmo canto. Mas eu prefiro do que abrir uma nova rota, criar uma nova rota. Então, o que tem a ver a modo de sobrevivência, o cortisol, a adrenalina, que eu trouxe aqui para vocês entenderem? São hormônios de estresse, cortisol e adrenalina. Todo mundo tem cortisol e adrenalina, mas a gente precisa ter em doses, né, em doses medianas, o que é necessário para o corpo. Tanto um quanto o outro é importante. A questão é que quem vive no modo sobrevivência tem disparado níveis de cortisol e adrenalina lá no topo. E o corpo da gente se acostuma e se vicia, gente. É impressionante como a gente se vicia com a dor. Como a gente se vicia com o desconforto, como a gente se vicia com a escassez, como a gente se vicia com o sofrimento. E aí, percebem que é tudo uma orquestração, Você se vicia com a dor, você se vicia com o sofrimento, dispara cortisol, dispara adrenalina, e o resultado é o quê? Fazer os mesmos caminhos, sem querer abrir novos caminhos, porque é seguro. Seguro eu não sei até que ponto, porque você sabe o que você já vai vivenciar, que é completamente diferente daquilo que você realmente queria vivenciar na sua vida, né? Então, eu bebo muita água porque eu tô de frente pro ar-condicionado, minha garganta fica seca. Então, como é que a gente consegue modificar isso, Suzana? Como é que a gente consegue sair disso? Como eu falei há pouco, só existe um caminho. Autoobservação. Autoobservação sempre. Será que o que você está decidindo porque você realmente quer aquilo, escolhe viver uma nova história, ou porque é uma história que você já conhece e é mais confortável para você repetir essa história do que criar um novo caminho? E aí, meus amores, essas emoções programadas que eu acabei de falar aqui, elas viram uma rotina, viram um verdadeiro vício. Se você viveu anos, por exemplo, em estado de alerta e sobrevivência, no medo, na raiva, na rejeição, no vitimismo, que é o que eu mais vejo aqui, são pessoas no vitimismo. Você se acostuma. Se acostuma não, eu arrisco dizer que não é costume, tá? Isso não sou eu não que estou falando. São as obras que eu venho lendo, renomadas, que falam sobre como funciona a mente. Eu arrisco a dizer aqui para vocês, né, diante de tudo que eu venho estudando, que você não se acostuma, você se vicia. É muito mais sério. Você se vicia a viver nesse... Vocês conhecem alguém que tenha vícios em reclamar? Eu conheço
Um monte. Vocês conhecem alguém que tenha vício em se vitimizar, em achar o tempo todo que é ó céus, ó vida, ó dia. Tem um desenho animado, né? Nem lembro o nome, mas eu lembro desse desenho animado que fazia ó céus, ó dia, ó vida. São os vitimistas. Eles são o tempo inteiro, né, nessa narrativa aí. Tudo foi o outro que fez comigo. Eu não sou responsável de nada. Então, meus amados, isso é viver no piloto automático. É estar criando mais do mesmo, é viver mais, repetindo os mesmos padrões e chegando nos mesmos caminhos, tá? E o que você acredita ser verdade sobre você está te prendendo. Pois é. Essa identidade que você tem aí, que você vivencia, né? Esse arquétipo dessa identidade que você vive hoje, que deixa você longe, distante dos seus ideais, que deixa você longe, distante do que você deseja para a sua vida, que deixa você longe, distante da sua prosperidade, do sucesso profissional, da tua saúde física, mental, da tua carreira de sucesso, do emprego, da conta bancária, os bens que você deseja ter, as viagens que você sonha. Por quê? Porque existe uma incongruência entre quem você é, quem você acredita ser e quem você deseja ser. É essa identidade aí que está pautada no ontem, no anteontem, que vive repetindo as mesmas ações. É essa identidade aí que não tem a consistência da identidade que você deseja alcançar. E qual é como é que a gente faz para resolver isso? Primeiro é a decisão, é a escolha de ser e viver como uma nova pessoa. E ter clareza, né, ter clareza do que o que você está fazendo hoje, você faz porque você decidiu fazer, é a sua escolha, faz parte da pessoa que você quer se tornar, ou você está só copiando e colando, vivendo mais do mesmo. E aí é quando entram, lá vem eu falar de crenças de novo, óbvio, porque tudo são crenças. Tudo que você vem carregando de padrões, né? Do que você acredita ser como verdade. Toda a história que você viveu na sua infância, na adolescência, na fase adulta também, vai trazendo as impressões para você de quem você é e vão moldando essa identidade tua. E aí hoje você vive dentro de uma identidade, talvez de vitimista, talvez de uma pessoa escassa, de uma pessoa que vive na escassez, mas que deseja alcançar a prosperidade um dia. Que tem uma diferença muito grande. Quem já está vivendo na prosperidade, mesmo quando essa prosperidade ela é mental, tá? Ainda você não tem prosperidade física, mas tenha já a mentalidade, é uma questão de tempo para se manifestar no mundo físico, tá? E aí, meus amores, como as crenças elas são criadas e você quando criança vai aceitando e vai aceitando e vai aceitando, essas crenças vão programando a sua identidade e você passa a viver dentro do modo sobrevivência e vai copiando e colando sempre mais do mesmo. Entenderam como funciona? As crenças adquiridas lá atrás vão moldando quem você acredita que é, quem você acredita ser, e você vai acreditando fielmente que você é aquela pessoa e vai se impossibilitando de viver novas histórias, novas ideias, novas realidades, novos amores. Isso é Flora latindo. Já vai, Flora. Minha cachorra. Ela não admite ficar do lado de fora. Eu esqueci de colocar ela dentro. Mas eu não vou editar por causa disso não, tá? Então, trago para vocês aqui, tá? Para finalizar, dizer para vocês que esse ciclo de repetição, crença, pensamento, emoção, comportamento, cria a tua realidade. O que você acredita, você pensa. O que você pensa, você sente. O que você sente, você age e você cria. Cria mais do mesmo. E aí a minha pergunta é, você está disposta a viver uma nova realidade na sua vida? A fazer diferente do que você... Porque quando eu comecei a estudar
e adentrar nesse mundo de expansão de consciência, eu já estava por aqui, sem aguentar ser aquela mesma pessoa de sempre. Então, eu precisava mudar a minha realidade. Então, a pergunta que eu deixo para você é: você está disposta a criar uma nova realidade para sua vida? Deixo aqui para você a única forma disso acontecer, que é estando sempre na autoobservação. Se coloque em autoobservação. Hoje, sempre. Saia desse piloto automático. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até breve.